E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai decodificar o contexto histórico e simbólico de Apocalipse 2, criando aquela ponte incrível entre as visões celestiais e as nossas realidades terrenas. Essa é uma daquelas imersões fascinantes, sabe? Onde a história palpável se cruza com um simbolismo muito profundo. Então vamos lá! Nossa agenda de hoje é super direta. A gente vai passar pela recapitulação do Apocalipse, depois entender as igrejas da Ásia, mergulhar no significado de Pérgamo, investigar o mistério da iniquidade e, para fechar, descobrir qual é o legado de Ântipas. Ponto número 1. Recapitulação do Apocalipse. Para começar, a gente tem que dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. A base desses textos apresenta Cristo não apenas como alguém que venceu a morte, mas como uma figura divinamente eterna. A mensagem central é que ele atua ativamente no santuário celestial, intercedendo, perdoando e purificando falhas. E o mais importante de tudo, o capítulo 1 garante um retorno motivado puramente pelo amor. Esse é um ponto de partida absurdamente poderoso para a gente conseguir entender toda a mensagem que vem a seguir. Ponto número 2. As igrejas da Ásia e seu contexto geográfico. Olha só, um detalhe crucial aqui. A gente não está falando de mensagens soltas no ar ou de simples alegorias, de jeito nenhum. Eram cartas literais, enviadas a cristãos de carne e osso que moravam lá na região da Ásia Menor. Essas comunidades estavam inseridas em cidades muito ricas, prósperas e que eram estrategicamente vitais para o Império Romano. Isso é incrível porque ancora todo o texto bíblico nas dinâmicas sociais e políticas bem concretas daquela época. E, além da geografia, tem uma linha do tempo fantástica embutida nisso tudo. A jornada profética funciona como um mapa. Ela começa lá no período apostólico do primeiro século com Éfeso e avança pela história com Pérgamo, entrando fundo na Idade Média com Tiatira, até alcançar o período da Igreja Reformada em Sardes. É uma maneira superestruturada e reveladora de enxergar a evolução da história através dessas cartas. O que nos leva ao ponto 3, o significado de Pérgamo. Vamos focar os holofotes nessa cidade. Gente, a relevância histórica de Pérgamo é colossal. Para vocês terem uma ideia, o próprio nome da cidade tem tudo a ver com a palavra pergaminho. Era uma sociedade notavelmente avançada que ostentava uma biblioteca gigantesca, com nada menos que 200 mil rolos feitos de um couro altamente refinado. Pensem no nível de conhecimento acumulado. Isso por si só já evidenciava o imenso poder cultural e a influência daquela região. E tem um detalhe etimológico muito bacana. A raiz do nome Pérgamo vem de um termo hitita, parkul, que aponta diretamente para a ideia de um status elevado, de algo que é literalmente alto. Essa noção de elevação e superioridade é a chave mestra para a gente entender o comportamento, as grandes ambições e, claro, os inevitáveis conflitos dessa sociedade antiga. Avançando para o ponto 4, o mistério da iniquidade e as lutas espirituais. Então pensa comigo. Viver nessa elite de Pérgamo exigiu uma resiliência gigantesca. Os verdadeiros seguidores daquela época precisavam bater de frente contra uma onda crescente de popularidade mundana, de ambição política e de um orgulho excessivo. O texto chama isso de combate às operações do mistério da iniquidade, que é basicamente um processo de corrupção interna que pavimenta o caminho para o homem do pecado. Era uma verdadeira batalha diária por integridade, dentro de uma cultura extremamente sedutora e poderosa. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: o legado de Ântipas e a resistência histórica. É bem no meio desse furacão que surge a figura de Ântipas. E aqui a gente tem duas perspectivas analíticas muito interessantes. De um lado, a visão histórica literal. Ântipas seria um fiel local que foi brutalmente martirizado em Pérgamo por se manter firme contra os costumes e a adoração impostos pela cultura dominante. Do outro lado, estudiosos como Guilherme Miller trazem uma interpretação profética, sugerindo que Ântipas representa, na verdade, um coletivo, um grupo inteiro de pessoas que, ao longo do tempo, manteve uma postura firme contra hierarquias religiosas estabelecidas. No fim das contas, as duas visões destacam a mesma coisa, uma resistência implacável contra o poder centralizado. Mas sabe qual é o cerne da questão? Seja Ântipas uma única pessoa ou um grupo inteiro de corajosos, a lição central é a mesma. É a necessidade atemporal da gente cultivar uma profunda dependência de Deus. Mesmo enfrentando as eras mais difíceis, cercados por corrupção institucional ou pressões extremas, a bússola não muda. É absolutamente vital não permitir que os princípios da palavra se percam.
Para amarrar toda essa reflexão de hoje, fica uma pergunta fundamental para cada um de nós. Querido amigo, Apocalipse 2 nos chama a atenção para a condição espiritual das igrejas, que também reflete a nossa própria condição. Jesus nos convida a ouvir sua voz e a responder ao seu chamado para um relacionamento mais profundo e verdadeiro com ele. Primeiro, retorno ao primeiro amor. Assim como a igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se do seu primeiro amor, somos convidados a renovar nosso compromisso com Cristo, colocando-o no centro de nossas vidas. Segundo, fidelidade na tribulação. À semelhança da igreja de Esmirna, somos encorajados a permanecer firmes mesmo diante das dificuldades e perseguições, confiando na promessa de vida eterna que Jesus oferece. Terceiro, pureza doutrinária. A mensagem à igreja de Pérgamo nos alerta contra compromissos com práticas contrárias à vontade de Deus. Somos chamados a defender a verdade bíblica com confiança e integridade. Quarto, santidade e arrependimento. A igreja de Tiatira é lembrada da importância do arrependimento e da santidade. Jesus nos convida a abandonar tudo que nos afasta dele e buscar uma vida pura e consagrada. Meu apelo é que você permita que essas mensagens toquem seu coração hoje, que você possa ouvir o chamado de Jesus, se arrepender onde for necessário, renovar seu amor por ele e viver uma vida fiel e dedicada ao seu serviço. Que tal reservar um momento agora para orar e pedir que Deus revele áreas em sua vida onde você precisa crescer? Ele está sempre pronto para ouvir e guiar você no caminho certo. E se essa reflexão tocou você, não guarde só para si, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado por acompanhar mais esse estudo detalhado e até a próxima.